pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu estou num local muito especial e para falarmos sobre este local e sobre a operação que tem aqui, eu conto com a participação especial do Jordani, que é responsável pela área comercial da Mercovia, o primeiro centro unificado de fronteira do Mercosul. Jordani, muito obrigada pela tua participação aqui no canal e por ceder o teu tempo também compartilhando informações com a gente. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. É um prazer poder estar participando, contribuindo, compartilhando informações aqui do Centro Unificado. E é isso aí, né, pessoal? Acho que muitos aqui já me ouviram falar várias vezes e eu vou, acho que sempre repetir a mesma coisa, né, Jordani? Nós estávamos conversando antes e dizendo da importância que é compartilhar as informações. Exatamente. E o grande objetivo também, ou um dos objetivos de estar aqui é justamente falar sobre a operação, a funcionalidade, como que ocorrem os trâmites, para que essa informação fique mais clara, né, e dê conhecimento do máximo de pessoas possíveis, do máximo de importadores e exportadores. E eu vou começar te fazendo uma pergunta. Afinal, onde nós estamos? Então, o Centro Unificado de Fronteiras, a Mercovia, é a construtora, a empresa que ganhou a licitação, né? Lá no início existia uma necessidade muito grande de fazer uma terceira ponte sobre o Rio Uruguai. Então, Foz do Iguaçu, Uruguaiana, as pontes tradicionais estavam num colapso, então se pensou em fazer uma terceira via para escoar a exportação e sim, receber importação com o Brasil. São Borja, então, foi a cidade privilegiada, né, de ter essa terceira ponte e com uma felicidade de desenvolver um centro unificado, onde todas as operações elas fossem centralizadas num único espaço, trabalhando as autoridades brasileiras e argentinas. Então, o principal marco, a principal diferença que tem essa fronteira em relação às demais é que a gente está em território argentino, dentro da Argentina, trabalhando sob a jurisdição brasileira. Lá no Acordo de Recife está previsto, está regulamentado esse tipo de operação, de trabalho em centro integrado. Então, essa a primeira diferença é essa, estamos em território argentino, sob a jurisdição brasileira. Pessoal, depois nós vamos ter fotos, imagens, mostrando também como que é o local aqui, mas que interessante, né? Porque nós estamos falando de uma fronteira unificada, que nós estamos no território argentino sob a jurisdição brasileira. Então, muito interessante mesmo, muito bacana essa operação que ocorre. E essa operação, Jordani, ela acontece desde quando? Há quanto tempo nós temos aqui a Mercovia? Ela foi iniciada, as operações, em janeiro de 1998. Então, a gente está com uma concessão já que está com 26 anos, vai para 26 anos, porque o tempo começava com o início da obra. E estamos, então, com 26 anos já, ou vamos para o 26º ano de operação desse centro unificado. Pô, já é uma boa história, né? 26 anos já é uma boa história. E o que a gente pode observar ao longo desses 26 anos de mudanças? Como que foi lá no início, as mudanças que aconteceram, como que está a operação agora? O que tu pode nos trazer também de alterações, de revisões, de melhorias que nós fomos tendo aí ao longo desses 23 anos, de 26 anos, aí, quase 3 décadas já? Exatamente. Eu acredito que o maior impacto foi na informatização dos processos, a diminuição do tempo. E aí entra o objetivo do Centro Unificado. Porque o Centro Unificado foi pensado, planejado para ser uma passagem de caminhão e não um caminhão parar em fronteira. Então, assim, os organismos eles estão trabalhando no mesmo local, no mesmo complexo, muitos na mesma sala, argentinos e brasileiros. Então, assim, toda a informatização do processo, cada vez mais online, eu acredito que foi o grande diferencial dos últimos tempos, a modernização dos processos. E
o tempo, a diminuição do tempo do veículo, digamos, desde da expedição da origem ao destino final. Hoje, cada vez mais, os importadores, os exportadores, os transportadores, ele quer enxugar esse tempo. Então, assim, o custo logístico ficou muito mais caro. Então, toda essa diminuição desse tempo, eu acredito que seja o grande diferencial. Se diminuiu os tempos, se aumentou a produtividade, a competitividade e aliado à informatização dos processos que vem cada vez mais, mais online, mais automático, né? Os deferimentos, enfim. Acredito que seja esse o grande diferencial dos últimos tempos. Dos últimos anos. E agora, aproveitando o tempo, porque tempo é uma dor, né, gente? Vamos ser sinceros. Tempo é uma dor tanto para a empresa que está exportando, quanto para a empresa que está importando. Essa gestão também, né, fazer essa gestão do tempo. E vamos entender um pouquinho, e olhem que linda aqui, né, a imagem que nós temos aqui do centro. Falando em tempo, então, Jordani, para a gente poder comentar com o pessoal, em uma exportação, quando o caminhão chega aqui, como que se dão os trâmites entre a chegada até a liberação dele? Conta um pouquinho para nós, afinal, o que acontece aqui dentro e quanto tempo, em média, leva? Então, pessoal, analisando essa representação gráfica, inicialmente a gente pode dizer que o centro unificado está dividido entre duas grandes áreas. A área de turismo, que a gente está aqui nesse momento, e a área do recinto alfandegado, né, que desembaraça os caminhões. Uma guarita de entrada, né, para o recinto alfandegado, guarita de saída. Toda a exportação brasileira, ela ingressa, vale a pena destacar o seguinte, o ingresso aqui é 24 horas, ele não fecha. Então, assim, todos os dias do ano, em qualquer momento, a operação é 24 horas, o veículo chega e ingressa. O sistema nosso de gestão, ele distribui as cargas de acordo com a mercadoria. Então, tem mercadorias que são perigosas, automotivo, enfim, o sistema de gestão já faz a distribuição dos caminhões dentro do recinto. Tem 1.200 vagas, 1.200 boxes em todo o complexo. A guarita, ela está hoje preparada para ter 2 caminhões ingressando simultaneamente. A gente colocou balança de pesagem na própria guarita de ingresso, porque não se tem, antigamente tinha uma pesagem única no centro do complexo. Acarretava em filas, os caminhões faziam fila para pesar e isso causava demora. Então a gente transferiu para as entradas as pesagens, o caminhão automaticamente quando ingressa já sai com o peso e os sistemas ficam todos interligados. O sistema gera um número de box e isso é muito importante. O processo ele inicia e termina no mesmo box. Não é que o caminhão do Brasil, depois de liberado, ele passa para a praia argentina. Não. O que se move são os processos, as pessoas e não o veículo. Então, o caminhão ingressou, o sistema deu um box e ele só vai sair desse box quando ele já estiver liberado para seguir viagem em direção à Argentina. Perfeito. Então, ele chega, vai para o box, o processo corre aqui dentro da exportação brasileira, a importação argentina. Quando a importação está liberada, o caminhão sai e segue a viagem. Todos os organismos necessários para desembaraçar o veículo estão aqui. Brasil, Argentina. Outro ponto muito importante para destacar. Os despachantes e os transportadores, as salas estão no centro unificado. Isso faz com que os olhos do importador, do exportador, estão no caminhão. Então, realmente, ele acompanha o ingresso e ele vê toda a movimentação, todo o trâmite via sistema. Mais interessante ainda, o despachante brasileiro, ele tem acesso, inclusive, quando o caminhão está na jurisdição argentina. Então, o brasileiro ele também pode dar esse suporte, digamos, mesmo que a mercadoria já saiu do Brasil, liberou, está na jurisdição argentina. Mas o despachante, ele está em fronteira, ele está vendo o caminhão e está acompanhando o processo. Então, ele também tem a informação como está o processo na Argentina. Porque o processo é simultâneo.
ele ingressa, hoje com a DUI, menos de 5 minutos já gera o canal de parametrização do Brasil, e o despachante argentino já pode apresentar e iniciar o trâmite do lado argentino, que é do mesmo local. O caminhão fica paradinho onde é que ele está, liberou a Argentina, ele segue viagem. Então, assim, a unificação dos procedimentos, dos processos, das pessoas, faz com que é muito rápido a passagem. A gente tem embarques assim que chegam em 1 hora, libera as 2 aduanas e segue viagem. Nossa! A gente costuma dizer o seguinte, ó, todos os tempos que são atribuições das pessoas, nós temos que ajustar. Nós temos que, a fronteira, os caminhões não podem esperar as pessoas. Nós temos que inverter isso. As pessoas têm que esperar os caminhões. Porque um ativo fixo de um caminhão é muito grande. O caminhão só se vai se pagar se ele rodar. Por isso que ele roda. Ele tem que ser um armazém sobre rodas. Então as pessoas têm que esperar os caminhões. Nunca ao contrário. Senão ele não vai conseguir pagar. O embarcador que comprou a mercadoria, ele precisa colocar a mercadoria em estoque. Então assim, ó, da expedição, digamos, ao consumidor final, a fronteira, nós consideramos um elo dessa cadeia e a gente não pode falhar. Assim como tem prioridades no embarque, o tempo transitar é ajustado, a fronteira também tem que estar ajustada. Nós não podemos ser local de parada, nós temos que ser lugar de passagem. Ótimo, nossa, como é bom ouvir tudo isso, ver também essa operação, conhecer esse entendimento, porque realmente é isso, né? Acho que todos nós, e concordo muito contigo, tudo que envolve nós, pessoas, e aqui envolve todas as pessoas, isso é desde lá do exportador também, com a antecipação dos documentos para a transportadora, o despachante antecipando a operação dele, a declaração única da exportação, para que quando o caminhão chegue até aqui, essa mesma fluidez, ela ocorra e o trâmite acontece. Então, se a gente pensar, trazendo as informações que você trouxe, na exportação nós podemos ter, em questão de 1 hora, a liberação, mas o que é a média, assim? É 1 dia, é meio-dia? Como que costuma ser, assim, enfim, uma média, em linhas gerais? A gente tem uma visão aqui por mercadoria. Tá. O grande volume aqui é partes e peças, o automotivo. Tá. O sistema just-in-time, o sistema Kanban, ou seja, vende o veículo e depois fabrica. Justamente essa é a linha de montagem. Nós nos consideramos uma linha de produção das montadoras. Então assim, a gente é um elo ali da linha de produção. Assim como embarca, vem, a gente tem um sistema que gerencia, muito importante, um sistema que gerencia todo o complexo para dar informação para o cliente. O automotivo hoje pode colocar em média de 2 horas e meia do ingresso à saída. Depende muito do processo. Como está o processo? Ele está pronto para ingressar? O caminhão ele chega, ele já está com a documentação ok? O ingresso é 24 horas, ele pode chegar, ingressar e seguir viagem. Então assim, ó, qual é a prioridade para esse embarque? Então a gente está falando o seguinte, o embarque, que ele é prioritário, a documentação é antecipada, ele chega e sai. Então assim, a gente tem embarques que, por exemplo, durante a tarde ele ingressa às 18 horas, 20 horas, 20 e 30 está seguindo viagem na Argentina. Então assim, ó, depende da mercadoria. Tem mercadoria, por exemplo, que leva intervenção de organismo, Ministério da Cultura, que não trabalha depois das 18 horas. Então, ela não vai sair naquele dia, vai sair no dia seguinte. Então, depende da mercadoria, mas a mercadoria, principalmente partes e peças, que é o grande volume de exportação partes e peças, ele sai tudo no dia. Ele ingressou 2 horas, 2 horas e meia, ele pode seguir viagem na Argentina. Ai, perfeito, ótimo. E agora vamos ao contrário também, né? E na importação, Jordani, como que funciona? O processo ele é similar, é igual? Como que funciona o trâmite no caso da importação por aqui? Ele é similar a isso. E muda o produto. Hoje a importação tem muito produto primário da Argentina. Cebola, alho, frutas, né? Muito pescado. A gente é um corredor de pescado, porque a vida útil do pescado, por exemplo, da fruta que é perecível,
ela é curta. Então, digamos, da colheita ao consumo, ao cliente final, o tempo é curto. Então, precisa de muita agilidade. Então, este é um corredor de fruta e produtos de importação, de origem animal, origem vegetal, que precisam agilidade no desembaraço. Mas também, a gente sempre quer liberar no dia de ingresso. Sempre que possível, a gente libera no dia de ingresso. E quando a gente fala de tempo, existem tempos que a gente não tem, digamos, o domínio, que são Receita Federal, Aduana Argentina, Ministério da Cultura, Senasa argentino, mas os outros tempos são nossos. Então, assim, as nossas demoras, a gente tem um sistema que funciona muito bem aqui. Inclusive, tem um sistema que o motorista acompanha o caminhão dele desde o ingresso até a saída. A gente mede tudo aqui. Qual o objetivo disso? Medir, ver onde estão os gargalos e criar o plano de ação para melhorar. Então, a gente mede todos os tempos, do ingresso até a saída. E existem tempos que são atribuição nossa, não são dos organismos. Então, todas as atividades, ingresso 24 horas, se existe muito caminhão para sair, fazer saída simultânea, agilidade na migração, são todos tempos que a gente pode administrar e sempre melhorar. Então, quando é a importação, todo o trâmite aqui, a pesagem também acontece aqui. Ingresso. Isso, o ingresso vai acontecer da mesma forma. Fica quando estiver liberado do lado brasileiro, daí sim que o caminhão ele segue viagem. Isso. É o mesmo. E tem uma diferença também, porque assim, a importação, a grande maioria, como é produto de origem animal e vegetal, leva a intervenção do Senasa, que é o Ministério da Cultura argentino, e o nosso Ministério da Cultura, o MAPA. Eles estão no mesmo local. Então você trabalha muito sobre a mesma amostra. Vamos citar um exemplo aqui. Ingressa uma carga de maçã. Na mesma amostra que o argentino defere a maçã, analisa e defere, está o fiscal brasileiro. Então, assim, no mínimo, ele não vai ter que parar de novo no outro país para abrir o caminhão. Então, é uma análise e junto com isso vem menos invasão de carga, menos quebra pela temperatura, não está abrindo o caminhão, fechando o caminhão. Então, assim, são vários setores que se aliam, digamos, à vantagem de ter uma única inspeção e uma única parada. Nossa, muito bom ver a operação, saber que a operação acontece assim, e esse trabalho junto, né, buscando essa agilidade, satisfazer, né, ambos, sempre importador, exportador, e ter todos os intervenientes que trabalham aqui na fronteira e também os que estão fora. Então, por isso que é tão importante sempre anteciparmos documentação, termos uma comunicação fluida com a empresa, né, com o nosso transportador, para que realmente quando chega aqui esse fluxo ele ocorra da melhor forma possível. E a melhor forma possível é uma forma rápida também, né? Então, muito bom. E aqui, pessoal, o Jordani falou muito de sistema, dessa informação ser clara, estar de fácil acesso a todos, e não vai ficar só na fala. Nós vamos mostrar. Nós vamos mostrar também como que isso funciona na prática, o sistema e todas essas vantagens. E você já trouxe na fala, né, Jordani, então, que o principal produto hoje de exportação que passa por aqui são automóveis, partes e peças, né? Carnes. Isso. Então, as cargas perecíveis, as cargas de agilidade. Então, assim, as cargas onde o armazém é o caminhão, elas são dessa fronteira. Então, assim, não são cargas que tem que baixar piso, pedir autorização. Então, assim, quantas cargas o próprio caminhão é o armazém, tem um diferencial muito grande de tempo passando pelo PUF. Perfeito. E aqui, resgatando uma informação que você trouxe lá no início, eu acabei não te perguntando, mas vamos lá que dá tempo de perguntar agora. O caminhão, quando ele chega aqui e ele vai dar entrada, ele precisa ter senha? Existe uma programação prévia ou não? Ele para numa fila e vai... Como é que funciona essa parte? Não tem senha. E não pode ter senha. Então, assim, esses são os tempos e as atividades que o administrador, a empresa privada administra, que é competência nossa. Então, assim, a gente não tem senha. Hoje a gente consegue, primeiro, pela capacidade do recinto de 1.200 box. Então, assim, nós temos que ser mais produtivo e mais ágil, um exemplo, na liberação, para não ter caminhão dentro do recinto para emitir mais vaga.
Então assim, ó, eu particularmente, eu não sou de acordo a criar muita infraestrutura. Eu preciso aumentar mais vaga. Não. E se a gente pensar o contrário? E se a gente for mais rápido e não ter caminhão ocupando os boxes? Todo mundo vai ganhar. O cliente vai estar satisfeito. Então assim, ó, eu posso pensar em, vou aumentar a estrutura. E se a gente não aumenta a estrutura e aumenta a produtividade? Então é mais ou menos nessa linha de raciocínio. A gente tem que ter vaga disponível para os que vêm, ingressam sem fila. Então são ingressos 24 horas, a gente tem alguns procedimentos, quando existe muito caminhão, por exemplo, na segunda-feira a gente faz ingresso simultâneo, a gente tem 2 guaritas de ingresso, e aí tem uma balança secundária a antiga no meio, ela vai e pesa lá. Então assim, a gente tem que cumprir todas as normas, mas porém tem ferramentas e atividades que cabe ao gestor, no caso a Mercovia, fazer investimento, enfim, para que não acumule caminhão e não tenha as demora, por exemplo, do ingresso. Perfeito, perfeito. E você então falou, né, que o pátio tem capacidade para 1.200. 1.200. E qual é o volume que, em média, passa por aqui por mês? A gente está com uma média aí, esse mês aí deve fechar em 10 mil caminhões. Mas aí tem meses anteriores, aí chegamos a 12 mil, até a 13 mil. O comércio exterior, no geral, ele segue, digamos, um fluxo. Então, quando aumenta em outras fronteiras, aqui aumenta também. Tem barcos que são sazonal. Então, ele flutua isso aí, digamos, de 10 mil, 11 mil, 12 mil, é a média aí de caminhões mês. Então tá bom. Ótimas informações. E agora sim, né, vamos mostrar como é que funciona o sistema para o pessoal? Do sistema, a gente sempre fala o seguinte, nós temos que surpreender o cliente. A gente fez uma atualização agora que a gente vai mostrar, onde tem um aplicativo que a pessoa vai baixar no celular, e a novidade é que essa aplicação ela fica se atualizando, ela atualiza de forma automática e emite mensagem do movimento do processo. Isso é um desafio que a gente tinha há muito tempo, porque qual é a nossa ideia? Digamos, a informação recebida em tempo, de forma automática, ele evita, tu sabe se a carga vai chegar ou não, tu sabe se a carga ingressou, tu não precisa estar ligando para o teu despachante. O motorista, com um aplicativo, ele acompanha se o caminhão foi liberado, se precisa fazer encostar no Ministério da Agricultura, se já está em condições de viajar. O motorista também ele fica mais à vontade. Então foi criado umas zonas de internet, onde ficam os motoristas, e ele acompanha o caminhão dele. Qual o tempo disso? Ele também não precisa ir no despachante perguntar. O despachante vai estar fazendo a atividade dele, que é trabalhar no processo, para liberar o processo, e o motorista vai ter informação que ele precisa ter a informação no telefone. O importador vai ter, o exportador vai ter, o transportador vai ter. Então assim, na área de TI, de sistema, a gente sempre tenta surpreender o cliente. Não esperar que o cliente nos peça, a gente quer sempre lançar alguma novidade. Criar alguma novidade que seja atrativa e de informação relevante para o cliente, para o transportador e para o motorista. O motorista, que digamos assim, é o componente da cadeia muito importante, né? Nós precisamos abastecer ele com informação. Então, eles têm telefone, eles sabem qual o evento que ocorreu dentro do recinto, se eles não vai liberar, ele tem informação, muitos que moram em São Borja, que vão para suas casas, entende? Então, assim, de posse da informação, se pode fazer muitos planos de ação e ele fica mais tranquilo, né? E gerencia melhor o tempo dele também, né? Que tá ali. Ótimo, e realmente, né? É isso daí. Acho que o grande objetivo é a gente trabalhar sempre em prol do cliente e surpreender ele. Então vamos nós agora nos surpreender, olhando então um pouquinho o sistema. Então, dando sequência do que a gente conversou sobre o sistema, aqui a gente apresenta o sistema. É uma representação gráfica do recinto alfandegado, Praia Brasileira, Argentina. E cada cor ele tem uma representação gráfica, ou seja, o caminhão que está na cor verde é o caminhão que já está liberado pelas 2 aduanas
e ele pode seguir viagem. A gente pode localizar um embarque aqui, a gente pode, né? Esse caminhão, por exemplo, um exemplo, ele chegou, está liberado e ele pode seguir viagem. Cada cliente, quando ele faz o cadastro da senha, para ter acesso ao sistema, o sistema ele faz um filtro e aparece somente os embarques do cliente, importador, exportador, transportador. Então essa visão gráfica, nesse caso, é uma senha master que tem a visão de todo o recinto, mas o cliente ele vê unicamente os embarques deles. E aí ele tem a informação exata aonde está o caminhão localizado dentro do recinto, e ele levando o cursor em cima do box, aparece a situação do caminhão, se já está apresentado, se está liberado, ou está apresentado em uma das aduanas, né, pendente de liberação. Então essa é a representação gráfica. Adicional, a gente tem outra ferramenta que é muito importante, que ele dá em tempo real toda a movimentação, né? O acumulado que tem do ano, acumulado mês por tipo de mercadoria, exatamente o que está acontecendo, somando todos os volumes. Digamos, é uma representação gráfica do que realmente tem no banco de dados, dos caminhões por tipo de mercadoria. Então ela é muito interessante também, principalmente para a área comercial, para a gente poder acompanhar dentro do fluxo, como está a movimentação do mês, IMPO, EXPO, um determinado produto, se aumentou, se diminuiu. Então é uma ferramenta também que é muito importante para essa gestão. Então, o aplicativo Mercovia, ele está disponível em qualquer plataforma, para baixar, baixar no telefone, e acompanha o embarque e todas as informações desse embarque em fronteira. Com o mesmo login e senha que o cliente tem, ele pode logar e ter a visão no celular, é o mesmo que ele tem no PC. E muito importante para o motorista, a consulta por placa. Então, adiciona a placa, o motorista pode adicionar uma placa por cada aparelho de telefone, e nessa placa vai aparecer para ele todas as informações do processo e cada evento que ocorrer no embarque dele. Então, se o caminhão for liberado, se o caminhão for apresentado, Receita Federal, a Aduana Argentina, ou o caminhão liberado, vai aparecer todos os eventos em tempo real. Ele tem um sinal sonoro, onde o motorista é informado e ele fica acompanhando então o processo dele no seu smartphone, no seu aparelho de telefone. Complementando, nesse caso, cada organismo que intervém no processo, Ministério da Cultura, Aduana Argentina, Receita Federal, Aduana Argentina e liberação do CUF, da Mercovia. Então, quando o caminhão ele ingressa e ele não foi apresentado ainda, ele fica aparecendo o X vermelho. Quando apresentar no organismo, vai ficar um sinal, igual o do WhatsApp, né, na cor amarela. Quando for liberado, vai ficar na cor verde, 2 sinais verdes, aí dando a sequência. Digamos, numa Expo, o próximo passo depois da receita é apresentar na Aduana Argentina, vai estar amarelo, posteriormente verde, e a saída do CUF também. Verde, o embarque saiu do Centro Unificado. Então tá, pessoal, chegando aí à conclusão deste vídeo com tantas informações importantes e boas a gente conhecer sobre a aduana aqui na Mercovia. Eu agradeço, Jordani, imensamente pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, pelas informações compartilhadas com todos nós aqui. Foi um prazer te conhecer pessoalmente e conhecer também a estrutura aqui, o Porto Seco aqui, conhecer a Mercovia. Muito obrigada e deixo aqui aberto também este tempinho para que você faça qualquer comentário, o comentário que você desejar aqui com o nosso público que vai estar assistindo o nosso vídeo. Então, só tenho a agradecer, sejam sempre bem-vindos. É muito importante nós estar divulgando, compartilhando as informações e espero que o pessoal goste. A gente está sempre à disposição e esperamos sempre poder estar recebendo, divulgando, e espero que o pessoal assista ao canal lá e goste da matéria, das informações. Isso aí, eu também espero que todo mundo... Vocês lá. É isso aí. A gente espera que vocês possam assistir, conhecer a operação aqui, esclarecer as dúvidas também.
Pessoal, muito obrigada por terem ficado conosco até o finalzinho deste vídeo e até o nosso próximo conteúdo. Tchau!